Gente, então bom dia do mundo. Nós chegamos a Romanos 9, nossa série. Podemos dizer que chegamos na verdade, semana passada a gente chegou na metade da série, né? Mas estamos passando da metade hoje da nossa série de mensagens por Romanos 9. O tema da mensagem é: ame a Deus sobre todas as coisas e a igreja como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e a igreja como a ti mesmo. São 33 versículos, vou dar 3 para cada um hoje, para ficar bem da hora. Semana passada a gente fez um encontro bem corrido, hoje a gente vai fazer um encontro mais leve, né? Vai fazer um encontro mais calma, mais de boa. Daqui a pouco a gente almoça, a gente toma tereré, daqui a pouco a gente come um bolo, daqui a pouco acaba o sábado, já chega domingo, tá todo mundo tranquilo em relação a isso, beleza? Dando um spoiler para você da pregação de hoje, Deus ele vai falar muito contigo nessa manhã, nessa tarde, pode ter certeza, não tenha dúvida. Amém? Romanos 9, Marcos. Funcionava assim a leitura, 3 versículos para cada um. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. O povo de Israel, deles é a adoração dos filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensamos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, o meio de Isaac a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido um de Isaque, nosso pai. Pois não tendo gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, mas por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso de Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou então tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer, se ela fez isto para tornar conhecidos as riquezas, sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, consumando-a e abreviando-a. E como antes dissera Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência,
teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscam a justiça alcançam a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram numa pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crer não será confundido. Amém. Chegamos no ponto alto da carta de Romanos, né? Pois o apóstolo Paulo explanar tanto sobre romanos, israelitas, gregos, romanos, descendentes de Abraão, que não é descendente de Abraão. Agora ele é mais específico na fala, no argumento, né, dele. Ele está falando de um povo eleito, de um povo que foi abraçado por Jesus e que não é necessariamente israelita, não é necessariamente de Israel. Para ficar claro, aqui que talvez vocês não podem saber. No Antigo Testamento, o povo de Deus era Israel, né? Deus tinha um povo. Na verdade, Deus sempre teve um povo, né? Em toda a história da humanidade, Deus sempre teve um povo. Mas isso aí não é bíblico, porque Deus não faz acepção de pessoas, blá 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 blá. Meu filho, se não são todas as pessoas que serão salvas, então necessariamente tem que ter um povo escolhido, tem que ter um povo separado, porque senão não precisava de ter um povo, todos seriam salvos, então a raça humana toda é de Deus, e a gente sabe que não é assim. Então Deus sempre teve um povo. No Antigo Testamento esse povo era Israel, um povo amado, né? Um povo querido, um povo desejado por Deus, um povo a qual Deus zelava. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, como é que eu posso dizer? Essa hegemonia, né? Essa população divina, ela deixou de ser destinada somente a Israel. Agora, várias pessoas de várias partes do mundo fazem parte do corpo de Cristo. E aí vem um questionamento, né? Mas não seriam só os israelitas, não seriam só os descendentes de Abraão que seriam o povo de Deus? E o apóstolo Paulo contra-argumenta. Nem todos que são de Israel, na verdade, são israelitas, né? O que me faz pensar, o que me faz abrir um parêntese e fazer uma metáfora que vai desenrolar toda essa pregação nem todos que estão na igreja são da igreja. Pegaram a visão? Entenderam, né? Nem todos que são de Israel são na verdade israelitas. Nem todos que estão na igreja, na verdade, são igreja. Nós temos trabalhado já a respeito disso há muito tempo, né? Nós somos uma igreja orgânica, digamos assim. Nós somos uma igreja que estamos fora dos CNPJs da vida, estamos fora dos ministérios da vida, né? Nos ministérios tradicionais da vida. Mas nós somos uma igreja. E quem define isso? Somos nós mesmos? Não, nós não temos poder para definir isso. O que define isso é o Senhor Jesus, né? Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós estamos aliançados com Ele. E nós vivemos em comunidade, nós ceiamos, nós participamos do corpo de Cristo, nós pregamos o Evangelho, nós estamos juntos diariamente, sentamos à mesa, comemos o mesmo pão, compartilhamos o mesmo Cristo. Ou seja, nós somos uma igreja, não tem quem possa dizer o contrário. E o amor ao Evangelho, mano, ele quebra todo esse olhar que nós temos em nós. Leia pra gente Marcos 1 ao 3, versículo 1 ao 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo e a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: ele queria estar entre os romanos, né? Ele queria poder estar junto deles, porém ele sente tristeza por não estar no meio deles, ele sente tristeza em não estar sentando à mesa com eles,
Mano, isso acontece muito com o povo de Deus. Isso acontece muito com muita gente que ainda não conheceu Cristo. Muita gente que não tem uma igreja que se sente acolhido, né? A gente vê, eu particularmente conheço várias pessoas que permanecem nas suas igrejas ainda por tradição, porque nasceram na igreja, porque o pai era daquela igreja, nasceu naquela igreja, foi batizado naquela igreja, desde pequeno está naquela igreja, mas não sente mais a presença de Deus da mesma forma. Ele não sente mais Jesus da mesma forma. As reuniões com os irmãos não são mais a mesma coisa. Eles não sentem mais prazer em estar junto com os irmãos. Aquilo ali virou meio que rotineiro, aquilo ali virou meio que... Sabe como é que é ir para a escola todos os dias? Virou a igreja para ele. Virou um clube onde desde criança ele tem um envolvimento. E deixa eu te falar uma coisa. Igreja ela não atrai porque igreja não é entretenimento. Decora isso, coloca isso na tua cabeça. Igreja ela não é algo atrativo porque não é entretenimento. O corpo de Cristo não é entretenimento. A gente não está aqui para entreter. A gente não está aqui para tirar um sorriso das pessoas, para deixar as pessoas com mais vontade de vir nos próximos finais de semana. Não é que nem um mercado que você bota o preço lá embaixo de um produto para que as pessoas vão comprar mais e continuem indo lá, que o atendimento seja ótimo, que a pessoa continue gostando e indique para outras pessoas. Não. Igreja não tem esse fim de entreter pessoas. Igreja é um lugar onde pessoas pecadoras, pessoas imperfeitas, pessoas que reconheceram que dentro de si não existe nada de bom que possa salvá-las e que ela precisa de um relacionamento com Deus profundo e que ela precisa de um relacionamento com as pessoas profundo, de um modo onde seus pecados sejam confrontados, onde a sua imperfeição seja confrontada, onde o seu ego seja confrontado e a sua vida seja alinhada com a vida de Cristo. É isso que significa igreja. Às vezes a gente se frustra muito porque a gente olha para o lado, olha para o outro e caramba, as pessoas esqueceram de Jesus, as pessoas não querem mais Jesus, a gente tenta atrair as pessoas de todas as formas, as pessoas não vêm, as pessoas não estão dispostas a acordar cedo para vir cultuar o Senhor, passar 1 hora ouvindo a mensagem e pá, mano, não espere que as pessoas vão acordar, hoje tem adoração livre, que legal, mano, eu vou lá hoje, ouvir a mensagem, vai ser top demais. Não, mano. Igreja não é entretenimento. As pessoas ficam felizes para ir para um lugar quando é um entretenimento, quando é algo divertido. As pessoas sorrirem assim, ao levantar cedo quando vão para o parque, vão para a praia, vão para a colônia, vão para um rio, vão para a piscina. Aí sim. Mas para ouvir o evangelho que confronta, o evangelho que alinha o pecador à vontade de Cristo, o evangelho que diz para nós que nós somos pecadores, que nós necessitamos da graça, não é um evangelho que é atrativo. E qualquer evangelho, entre aspas, que se propunha uma mensagem atrativa, é um evangelho nulo, é um evangelho inexistente. Parafraseando o apóstolo Paulo Anátema, né? Maldito. Qualquer evangelho que não seja o evangelho que está na Bíblia não é evangelho. Ou seja, descarte, jogue fora. E o povo de Deus, ele é um povo que tem que reconhecer essas mazelas do coração. Essas coisas instintivas que a gente tem. Nem sempre a gente está disposto a fazer alguma coisa que agrade a Deus. Nem sempre a gente está disposto a tolerar as pessoas. Vai ter situações na nossa vida que a gente vai querer chutar o balde. Dizer, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Então nem todos que estão na igreja pertencem de fato à igreja. Rafael, versículo 6. Só 6. Isso. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Exatamente. Mano, qual é a nossa principal dificuldade em tratar as pessoas? É compreender que existe um processo. Que eu tô feio assim de falar. O evangelho ele é um processo. Um processo árduo, um processo difícil, um processo de amadurecimento, um processo de confronto. Eu tenho que compreender que nem todas as pessoas vão estar dispostas a me ouvir. Nem todas as pessoas vão estar sujeitas a serem confrontadas. Muito provavelmente as pessoas sentirão raiva de você quando você tentar confrontá-las de alguma forma.
E isso exige amadurecimento de nós. E compreendemos que nós lotarmos a igreja de pessoas, não vão ser todas aquelas pessoas que fazem parte da igreja. Nem todas aquelas pessoas elas vão conseguir ouvir a voz de Deus. Vai soar muito pesado o que eu vou falar, mas é exatamente assim. Se você não é ovelha, você é lobo. Entendeu? Então não tem como tratar um lobo. Sabe? Por mais que você tente domesticar um lobo, mas ele vai ser sempre lobo. A mesma coisa de quem se envolve com a igreja, quem se envolve com a comunidade local e depois acaba falhando, depois acaba saindo. Que nem eu estava conversando com o Marcos antes de começar o culto, né, Marcos? Quando tu falou que não sentia firmeza em tal pessoa. É porque exatamente é isso. As pessoas elas não têm... Sabe quando Jesus fala, as minhas ovelhas eu sei quem são, elas escutam a minha voz. Elas conhecem a voz do pastor. Nós conhecemos a voz de Jesus. A gente sabe o que é Deus, a gente sabe o que não é Deus. Quando o mundo lá fora, quando a TV, quando a Netflix, quando a Hollywood vende alguma coisa pra gente que semelhe a Deus, quando a Record lança uma novela chamada Os 10 Mandamentos, ou lança uma novela chamada Jesus, a gente sabe o que é Jesus, a gente sabe o que não é, a gente escuta a voz do nosso pastor. Como ovelhas, a gente entende quem é o nosso pastor e quem é alguém que está se passando pelo nosso pastor. Nós somos ovelhas que entendem que há somente uma sonoridade que a gente se desperta. E a gente sabe, mano, agora olha só, vou matar a jogada. A gente sabe quando é o nosso pastor, quando ele nos chama de filhos. Só ele que tem essa autonomia, só ele que tem esse poder, só ele que tem essa autoridade. De olhar pra gente e nos chamar de filho. De participar da nossa intimidade, ao ponto de reconhecer quando nós precisamos dele. Isso é intimidade de pai, intimidade de quem conhece bem o seu rebanho. O 15 e o 16, Marcos. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então, a soberania de Deus ela não pode de maneira alguma ser frustrada. Deus é quem escolhe quem Ele quer ter misericórdia e Ele quem escolhe quem não quer ter misericórdia. É simples. Se Jesus não quer ter misericórdia de fulano, Ele não vai ter e pronto, acabou. Fulano vai muito provavelmente morrer lá, Deus não vai fazer nada. E se Deus quiser ter misericórdia de outra pessoa, não importa o que a gente faça, o que a gente se perneie, a gente fala que não mereça, mas Ele vai ter misericórdia. A soberania de Deus ela não pode ser frustrada de forma alguma. E algumas pessoas podem até questionar, então por que a gente ora? É que a gente não pode mudar a vontade de Deus. Mano, a gente ora justamente para que Deus faça a sua vontade. É esse o sentido de oração. O sentido de oração não é eu fazer com que eu mude o coração de Deus. Eu não tenho esse poder de mudar o coração de Deus. A minha oração é para que Deus cumpra a sua vontade, para que Deus faça a sua vontade. A vontade de Deus é soberanamente melhor do que a minha. A vontade de Deus é infinitamente melhor que a minha. A vontade de Deus não se compara em nada com a minha vontade. E se toda a nossa oração ela for concentrada em fazer com que Deus mude o coração dele, que Deus mude a sua forma de agir, para que nos favoreça, né? Como muitas músicas ensinam a gente, né, a cantar, para que Deus mude a sua rota para nos favorecer, a gente vai estar pecando, a gente vai estar fazendo uma oração a nós mesmos, uma ode ao nosso ego, uma ode a quem nós somos, uma ode para que Deus faça aquilo que eu quero. E oração nunca vai ser sobre aquilo que eu quero, mano, mas sim sobre aquilo que Deus quer. A própria oração do Pai Nosso, que é a oração padrão, nos ensina isso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E não depende de nós. O crescimento de igreja não depende de nós. Quando eu coloquei o tema de ame a Deus sobre todas as coisas, a igreja como a ti mesmo, eu quis dizer que a comunidade local, eu vou pegar o exemplo da nossa comunidade, a igreja, a adoração livre, ela tem que ser uma igreja que ama os seus irmãos como ama a ti mesmo, como ama a nós mesmos. Toda vez que o Micael fala que não vem para o culto, por exemplo,
A minha vontade é de dar um sermão. Mano, como assim tu não vem, velho? Teve a semana toda pra se preparar, minha vontade é essa. Porém, eu não faço. Falo, mano, tranquilo. Oraremos por você. Venha na próxima semana. E por que a gente faz isso? Porque a gente tenta amar nossos irmãos que estão envolvidos com a nossa comunidade como nós gostaríamos de ser amados. Essa intimidade que nós temos com nossos irmãos, ela tem que ser coexistente, mano. Ela tem que ser permanente. Porque só funciona se for assim. Nós só ficamos unidos, nós só ficamos fortes se nós reconhecermos as dificuldades um do outro. Se nós reconhecermos a tentativa de construção um do outro. Né? Não tem como o Marcos estar preparando a massa, né? E eu estar jogando pedra na massa que ele está fazendo, atrapalhando ele de alguma forma. Eu tenho que ajudar ele de alguma forma. Se eu não vou ajudar, eu vou fazer alguma outra coisa, menos atrapalhar. Então a comunidade cristã, a comunidade local que a gente vive, que a gente está inserido, ela tem que ser uma comunidade de construção, continuamente, rotineiramente. Os nossos amigos que a gente tem fora da comunidade, a gente tem que falar de Cristo para eles, a gente tem que falar da nossa comunidade para eles. A gente tem que dizer, ó, mano, eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Deus, eu pertenço a uma comunidade orgânica chamada Adoração Livre. Nasceu já, tem 4 anos de existência, nasceu em 2014, ela funciona mais ou menos assim. O Jonathan é o cara que prega pra gente todo final de semana. Deveria ir lá conhecer a gente, mano, lá é muito legal, pai e tal. E aí você constrói alguma coisa com base nisso. Se você não vai trazer aquela pessoa pra nossa comunidade, mas você vai conseguir atrair pra Jesus. Se você não conseguir atrair pra Jesus, você vai construir uma amizade com ela. Você não vai perder nada, você só tem a ganhar, a somar de alguma forma. Então, a soberania de Deus, tanto para crescimento, tanto para exortação, ela nunca pode ser frustrada. Sabe? É por isso que nós temos que amar Deus sobre todas as coisas. A ponto de compreendermos que a sua vontade, por mais dolorosa que seja em nós, ela tem que ser mantida. A vontade de Deus, ela não pode ser anulada de nenhuma forma. Ela tem que ser mantida. Olha o que Calvino fala a respeito disso. Nossa eleição deve ser atribuída não à nossa diligência, nem ao nosso zelo, nem tampouco a nossos esforços, senão inteiramente ao conselho divino. Que ninguém conclua que os eleitos são em virtude de serem eles merecedores, ou porque de alguma forma conquistaram para si o favor divino, ou ainda porque possuíam alguma semente de dignidade pela qual Deus pôde ser movido a agir. A ideia simples que devemos levar em conta é esta: o fato de sermos contados entre os eleitos independe tanto de nossa vontade quanto do nosso esforço. Tem gente que prega, mano, que fala que Deus olhou para você e viu beleza em você e te salvou. O que é totalmente errado, o que é um equívoco imenso. Faz bem ao ego, mas não faz nada bem a sã doutrina, né? Não faz nada bem ao evangelho. Deus, ele olhou para você e sentiu pena. É essa a palavra, né? A palavra na verdade é misericórdia. Eu estou usando pena para que você sinta ninguém, que você se sinta lá embaixo. Deus olhou para você e sentiu pena, sentiu misericórdia de você. Ou você acha que misericórdia significa o quê? Pudim? Significa feijão com arroz? Não. Misericórdia significa eu olhar para você e sentir pena. Sentir, olha, a pessoa está num estado deplorável, eu vou te ajudar. A pessoa tá doente, eu vou te levar no médico. Olha, caramba, tu tá feio, eu vou te dar um trato. É isso que é misericórdia. É sentir pena do nosso estado. Deus olhou para nós e viu o nosso estado deplorável e decidiu nos salvar. Não porque ele olhou para nós e viu beleza, e viu a Hello Kitty, e viu a galinha pintadinha em nós. Não. Ele sabia do nosso pecado, ele sabia da nossa podridão. Porém, não existe pecado maior do que a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado que seja tão exorbitante, não existe pecado que seja tão desafiante ao ponto de que Deus não possa retirar, ou ao ponto de que Deus não possa olhar para esse pecado e dizer, eu decido amá-lo de igual modo. Porque Jesus, ele não morreu na cruz para te fazer igual a ele, semelhante a ele. Ele não morreu na cruz para que todos os teus pecados fossem tirados, a partir de hoje você fosse um semideus. Ele morreu na cruz para que o teu pecado não tivesse mais poder sobre você. Para que você não fosse mais condenado por esse pecado.
mesmo sabendo que continuamente, rotineiramente, até o fim dos tempos você vai conviver com isso. Você vai conviver com esse pecado. E é interessante quando eu penso que eu sou pecador e o meu irmão também é, porque numa comunidade eu entendo que pecado está em todos os cantos. Porém, o desejo por Deus, o desejo inflamável pela vontade de Deus é tão grande, é quão grande quanto os pecados que habitam em nós. Deixa eu te contar um segredo sobre a igreja. Igreja é sobre o reconhecimento que nós temos ao olhar para a cruz. Igreja é uma união de pessoas que olharam para a cruz e viram o mesmo Deus. Olha que lindo isso. Sabe, coloca 1000 pessoas olhando para uma figura só. E tu vê quantas interpretações tu vai ver. Tu vai ter de uma mesma figura. Uma pessoa coloca 1000 pessoas para olhar esse quadro aqui. Quantas interpretações diferentes vão ter do mesmo quadro? E igreja o que é? Igreja é quando você coloca 1000 pessoas olhando para a cruz. E essas 1000 pessoas conseguirem ver o seu Deus sendo morto por elas. Isso é que é igreja. Quando nós estamos inseridos em um ambiente, em uma comunidade local, onde as pessoas não conseguem olhar para a cruz e se sentirem pequenas, e se sentirem imerecedoras, e se sentirem nada, se sentirem um fracasso. Quando nós tivermos uma comunidade que pessoas olham para a cruz e não se sintam constrangidas pelo seu pecado, pelo amor intransferível, incrível de Deus, incrível de Jesus na cruz. Quando nós não tivermos uma comunidade de pessoas que consigam olhar para Jesus e percebam que o maior sacrifício que elas fizerem não vai se comparar nada com o sacrifício de Jesus, nós não vamos ter uma comunidade parecida com Cristo. Uma comunidade que Jesus se agrada, que Deus se agrada. Então, se você puder decorar isso, decore, mano. A igreja, ela fala de um assunto, o assunto da igreja é esse. Pessoas que olham para a cruz e veem a mesma figura. E veem Jesus morto por elas. E veem Jesus morto pelos seus pecados. A justiça de Deus, ela não tira a nossa culpa como pecadores. Lê pra gente aí, Rafael, 20, 21, 22 e 23. Mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer o mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonrosos. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? 23. Isso. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecido as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Eu tô pulando tantos versículos assim, é porque o meu foco na mensagem hoje é a igreja, tá? Mas depois, se vocês estiverem em casa, vocês quiserem dar uma lida melhor em Romanos 9, vocês leem com mais calma, vocês vão extrair outros assuntos a respeito. Mas a justiça de Deus, mano, ela não tira de nós a nossa culpa. Esse pensamento de achar que por sermos cristãos, por sermos salvos, nós temos um poder maior do que as outras, né? É uma brincadeira que eu até faço lá no meu trabalho, porque tem alguns clientes, né, que tem um poder aquisitivo maior do que os outros. De vez em quando eu faço uma ironiazinha, né? Ai, porque eu tenho um poder aquisitivo maior do que fulano. E enfim, isso não funciona com Deus. Isso não funciona com Deus. Esse poder aquisitivo maior. Eu conheço o Evangelho. Eu sei qual é o caminho. Eu sei por qual porta eu entrei. Eu sei por qual porta nós entramos. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Eu sei o que é pecado. Eu sei o que é certo. Eu sei o que agrada a Deus. Eu sei o que desagrada a Deus. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Isso não me faz mais merecedor do que ninguém. E isso também não anula a minha culpa. Não anula a minha culpa. O fato de Jesus ter me salvado, de Jesus, não existe nada
Não existe nada nesse mundo que vai me separar do amor de Deus. Não existe nada nesse mundo que vai impedir, vai anular minha salvação. Eu não vou perder minha salvação nunca mais. Nós não perderemos nossa salvação nunca mais. Mas isso não tira a nossa culpa de pecadores. Isso não tira a nossa responsabilidade de corrigirmos nossas falhas. Mentira. Que é o questionamento que as pessoas fazem, né? Então por que Deus se queixa? Já que a gente não pode fazer nada, Deus não pode falar nada também. Ele não pode se queixar. Ele não pode se queixar de nós fazermos alguma coisa. Não tem que se queixar. O apóstolo Paulo, ele é bem educadinho. Sabe? Ele é bem carinhoso. Ele falou, mano, tu é criatura. Como é que uma criatura vai olhar pro Criador e falar, por que tu me fez? Ei, pai, por que tu me fez, pai? Imagine um vaso, tá lá o oleiro e o vaso olha pro oleiro e fala, por que tu me criou, cara? Eu tava de boa lá no meu barro, nos meus átomos, nos micróbios lá, e tu pegou e me montou com um monte de outros micróbios e me criou. Por que tu fez isso? Isso não existe. Criatura não pode questionar Criador. Criatura não tem direito de questionar Criador pela sua existência. Criatura obedece. Criatura apenas obedece. Então a justiça de Deus, ela não tira, ela não inibe de maneira alguma, de forma alguma, a nossa culpa. Nós seremos culpados eternamente. Nós seremos culpados para sempre do nosso pecado. Como nós aprendemos já algumas semanas atrás, né? Pelo pecado de pelo erro de um, o pecado entrou no mundo. Mas também pela misericórdia de um, que foi Jesus, a graça entrou ao mundo. Né? Temos acesso à fé, temos acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus. Marcos 29-32. E como antes dissera Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Ótimo. Deus ama a igreja, nós deveríamos amá-lo da mesma forma. A gente tem que amar a igreja, mano, da melhor forma possível, da forma mais incrível possível. Como nós amamos nossa mãe, nossos pais, a gente tem que amar a igreja. Porque a igreja é a nossa família na eternidade, vai ser nossa família na eternidade. E isso, ao mesmo tempo que é abençoador, né? Que nos gera muita felicidade, ao mesmo tempo nos gera uma pressão enorme. Fico muito feliz em saber que eu vou ter o Marcos para sempre do meu lado na eternidade. Se o Marcos morrer primeiro que eu vou ficar triste, obviamente, né? Mas eu vou ficar muito feliz em saber que eu vou reencontrá-lo na eternidade. E vai ser eternidade, eternamente vai ser ter o Marcos tomando vinho no céu. E nadando com os tubarões, né, Marcos? E vai ser muito bom saber que eu vou ter o Rafael para sempre, saber que eu vou ter o Micael para sempre, a minha mãe, se Deus quiser, essas pessoas para sempre. Mas ao mesmo tempo isso gera um desconforto na gente, por parte de algumas pessoas que a gente não tem tanta certeza da salvação delas. E é por isso que igreja é importante, gente. É por isso que igreja, ela não só é importante, como ela é necessária. Ela é necessária porque é dentro da comunidade local que eu percebo quem faz parte do mesmo time que a gente. Quem fala a mesma língua, quem serve o mesmo Deus. Quem tem o mesmo tipo de amor que a gente. É aqui dentro. Lá fora não tem como definir isso. Lá fora não tem como fazer esse tipo de distinção. Deus separou pessoas para amar outras pessoas, para construir uma comunidade. E Deus, ele é tão maestro nisso, ele é tão gênio nisso, que ele separou pessoas para pregar o evangelho. Pessoas com inteligência para preparar um bom sermão,
para pregar para a igreja, e preparou outras para orar, e preparou outras para aconselhar, e preparou outras para fazer o arroz com feijão para pessoas almoçar, e preparou outro para ser o porteiro da igreja, e preparou outro para ser o segurança, e preparou outro para ser, sei lá, a parteira. Não sei. Mas Deus chamou cada um para um propósito. Por conta disso, todos nós temos um propósito dentro da igreja. Não existe essa de crente banco, não existe essa de crente não faz nada. Se você reconheceu que Cristo te salvou e que Ele não te salvou para ficar de braços cruzados, Ele te chamou para ir e pregar o Evangelho, você tem uma utilidade. Descubra qual é a sua. Para de ficar olhando para o céu e dizendo: oh Deus, que dia legal, obrigado por mais um dia, obrigado por esse arroz com feijão, obrigado por essa faculdade, obrigado por esse emprego, obrigado por blá 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 blá. E pronto. Obrigado por me livrar de doença, obrigado por me fazer essa vida monótona que a gente leva. A gente tem que viver uma vida extraordinária. A palavra de Deus diz que a gente tem que viver em novidade de vida. E o que é novidade de vida? É cada dia eu compreender que o amor que eu sinto por Deus tem crescido. Que o amor que Deus sente por mim tem crescido. E que o amor que eu sinto pelos meus irmãos tem crescido. É eu compreender que o Evangelho ele não se trata do meu bem-estar. O Evangelho não se trata das minhas realizações pessoais. O Evangelho não se trata do quanto eu ainda posso chegar na minha vida. Da idade que eu tenho, eu ainda não tenho um filho. Da idade que eu tenho, eu ainda não tenho uma família. Não, o Evangelho se trata de crescimento junto, crescimento mútuo. O Evangelho se trata de nós reconhecermos que existem pessoas ainda que precisam ouvir o Evangelho. E existem pessoas tão próximas de nós que estão se perdendo. E isso deveria falar no nosso coração. Isso deveria constranger a gente. Isso deveria nos tirar o sono. Não é um trabalho de faculdade que deveria tirar o nosso sono. Deveria também, porque é uma forma de glorificar Deus. Mas não é isso que deve nos tirar o sono. O que deve nos tirar o sono é saber que existem pessoas indo para o inferno e a gente não tem feito nada. Com esse mero pensamento, mesmo que inconsciente, de achar: mas Deus vai fazer essa vontade de qualquer jeito, então eu não vou fazer nada, eu não posso fazer nada. Não vou pregar o Evangelho, eu também vou ficar aqui na minha. Quem tiver que vir para Deus vai vir, quem não tiver, quem não tem que vir, não vai vir. O que eu vou poder fazer? Não esquece esse teu pensamento aí. Como o apóstolo Paulo falou, você não tem como saber quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Você não é Deus. Você tem que pregar o Evangelho para todo mundo. É o famoso atirar para todo rumo. Sai atirando uma mensagem da cruz para todo mundo. O eleito que ouvir a mensagem vai sentir algo parecido. Lembra lá quando eu falei a voz do pastor? O eleito vai ouvir a voz do seu pastor e vai ser atraído. Disso pode ter certeza. Mano, eu fico com o coração cheio de alegria quando eu escuto alguém falando: mano, eu vou na adoração livre. Eu acho legal a forma que vocês se reúnem, eu acho legal a forma que vocês falam de Jesus, eu vou lá. Sabe por que eu fico alegre? Porque vai que essa pessoa é um eleito de Deus e ela apenas não encontrou a sua comunidade local ainda. Falta isso. Como o Micael. O Micael era um eleito de Deus que estava rodando por aí, não tinha encontrado a comunidade dele ainda. Ele encontrou aqui. Marcos rodou por muito tempo, encontrou a comunidade dele aqui. Eu encontrei a minha comunidade aqui. Nós estamos aí, mano. Nós precisamos pregar o Evangelho para o mundo. Ah, Jonathan, mas eu já convidei fulano, a pessoa fulano não vem. Convida de novo, mano. Fala que tu tem sido da hora. Velho, eu acho legal, ontem lá no meu trabalho, chegou um amigo meu, né, o Jeová, sempre troca ideia sobre política, ele fala muito de política. Ele chegou e falou: mano, tu tem que restaurar o fato de ser homem. Aí eu achei engraçado, ele falou... Aí falou: mano, agora não vai ser mais verdade de Marília Mendonça, vai ser verdade de Adolf Hitler. Eu falei: cara. E comecei a rir, porque populariza isso de uma forma que atinge as pessoas. As pessoas têm curiosidade de saber. E a gente tem que dar foco para quem merece foco, que é Jesus. Quando as pessoas chegarem aqui, sentarem nessas cadeiras, as pessoas têm que reconhecer, mano, que a gente fala aqui 1 hora, às vezes mais do que 1 hora, a gente fala de Jesus. O foco é nele. Foca nele. Nós somos chamados para ser luz, não é para focar na televisão, não é para focar no celular, é para focar em Jesus. As pessoas olham pra gente e a gente bota para Jesus. Jesus, é Jesus que merece o foco. É como o pastor Jonas Madureira diz, né? O ministério do holofote. O holofote não foca nele mesmo. O holofote foca em alguma coisa. O holofote, eu vou para um evento ver o holofote. Não, o holofote vai focar em quem deve ser visto.
No caso é o ator, né? E nós somos holofotes que focamos em quem? Em Deus. Ele que merece ser visto. É Ele que merece ser anunciado. Amém? Ficou claro? Por hoje é só isso.